Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel e vocês estão no canal Brasileiríssimo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a entrevista com uma convidada muito especial, né, que se chama Suzy. E ela é uma pessoa muito talentosa, ela é atriz, é formada em letras, é modelo vivo, é escritora, poetisa, taróloga. Então, é uma pessoa assim muito talentosa, tem muitas habilidades. E hoje eu a convidei para participar com a gente num bate-papo no nosso canal para conversar um pouco sobre o bilinguismo, né? Nós vamos conversar. Ela vai contar um pouquinho a trajetória dela como uma pessoa bilíngue, como escritora. Ela vai falar um pouquinho do livro dela, que é um livro bilíngue. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco da Suzy. Suzy, conta pra gente que outro idioma você aprendeu a falar, além do português, claro, sua língua nativa, e por que que você se interessou em aprender um outro idioma? Fique à vontade. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas o pessoal vai assistir. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, eu comecei a aprender isso porque eu me identifiquei muito com isso mesmo, né? A gente sempre começou com inglês, e ainda mais a galera que começou nos anos 90, né? Com essa coisa do bilinguismo, era sempre inglês, ou na escola, ou fora dela. Mas eu me apaixonei por espanhol. E aí, a partir do primeiro momento que eu tive a oportunidade, né, de viajar para Havana Vieja, para Cuba, eu tive umas aulas particulares e aí fui para lá. E depois de um tempo, eu fiz o curso mesmo, mas aí foi fora do Brasil. E onde você fez esse curso? Me conta um pouquinho dessa trajetória. Você já tinha me falado que você conheceu outros países da América Latina, conheceu a Espanha. Como é que essa sua trajetória de viajar, conhecer o espanhol falado em vários países, né? E a trajetória de não só comunicativa, né, e de vivência da língua, que isso é muito importante, mas também de estudo, né? Então, conta um pouquinho essa trajetória, por favor. Então, como eu havia dito, eu aprendi um pouco, né, mais para viajar mesmo. Antes de eu ir para Cuba, eu tive algumas aulas particulares, muito básico, uma coisa bem rápida. Quando eu voltei, eu continuei pesquisando espanhol, escutando música, assistindo filme, mas eu não estava estudando nem nada, eu só me identificava com o idioma. E aí, depois de um tempo, eu, né, me apaixonei e eu voltei para o Brasil e já pensando em voltar para lá, né? Fiquei um mês e meio aqui, aí voltei para lá para estudar, dar continuidade ao estudo de espanhol para estrangeiro mesmo, e fiquei morando lá, fiquei lá um ano, né? E desde que eu voltei de lá, eu vou para lá todo ano. E comecei a me interessar em isso, né? Atrás, né? E Colômbia também, Colômbia, Bogotá, cidades que chamam de Puebla também, pequenos, cidades pequenas da Colômbia. Fui para o Uruguai também, fui para esse também gosto muito, mas a minha ligação é mais com a América Latina, né? Essa América muito forte. Eu acredito que todo mundo fala português e espanhol, né? No Aham. continente. Agora, é muito interessante esse processo de aprendizagem com a vivência da língua. E, Suzy, você está conseguindo nos ouvir? Está conseguindo nos ver? Porque eu estou vendo só. Ah, agora sim, eu estou vendo você. É porque teve um momento aí que eu fiquei sem conseguir ver a sua imagem. Então, é muito interessante esse processo de Eu vi. vivência da língua, né? Que no processo da aprendizagem, do listening, né? Que a gente de ouvir e de se comunicar, falar.
essa vivência da língua é muito importante, é muito interessante. É claro que eu não vou dizer que uma pessoa, por exemplo, que só estudou o idioma no seu país de origem não possa alcançar um nível elevado de fluência. Pode, mas a vivência é muito importante. E aí você conta um pouquinho para a gente como é que foi essa vivência, quando você foi para a Argentina ou para os outros países, se você fez amizade, se você conviveu só com pessoas assim falando espanhol perto de você, isso foi importante, impactante para sua fluência no idioma. Está me ouvindo bem? Então, uma das dicas que eu costumo dar para as pessoas que querem aprender espanhol é você isolar com relação a brasileiros, né? Se você for para outro país, você não pode ficar misturada com brasileiros, senão você não vai falar o idioma. E na volta, caso você volte, se você for só para estudar, que foi o meu caso, eu voltei para morar. Mas o ideal é você estar sempre ouvindo música, falando com as pessoas, fazendo vídeo, falando no WhatsApp, ou escutando música, vendo filmes sem legenda, porque assim perde, né, Não perdeu o contato com a língua, né? familiaridade Uhum. no idioma. E aí eu queria que Da você Argentina no social lá, né? eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente as vantagens de se tornar bilíngue, né? Falar um pouquinho, assim, até um pouco da sua trajetória de estudo, que você tinha me falado também, que você já chegou no nível mais avançado de fluência da língua, e que vantagens isso trouxe para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Sempre tem vantagens, né? Porque é conhecimento, conhecimento é sempre vantagem. No meu caso, que vim do teatro, abrir portas sim para eventos, né? Para fazer uma recepção, alguma coisa assim. Então, e para literatura, no meu caso, como eu também é claro, né, em português e espanhol, tudo que eu escrevo é em português e espanhol, eu sempre acabo traduzindo, tanto do espanhol para o português, quanto do português para o espanhol. E você abre um leque maior, né, de possibilidades. Então, qualquer idioma que você fale, além da sua língua nativa, sempre vai te abrir portas, além do conhecimento, né? E ler também, para quem é da literatura, ler no idioma original uma obra, enfim, isso aí é importantíssimo, é sempre uma vantagem. Sim, é uma grande vantagem, é verdade. Eu queria falar um pouquinho também sobre o seu livro, né? Você é escritora, poetisa. Eu vou mostrar para vocês aqui que a Suzy me deu esse livro, né? E me deu, inclusive, com uma dedicatória e tudo, né? Eu gostei muito. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, aqui, tá vendo? Desnuda, tá vendo? É um livro muito legal, gostei muito. Eu acho que legal é pouco para falar. Ele é muito interessante, muito inspirador. E eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o processo de criação, né, do seu livro, e que é um livro bilíngue, né? Quero até que vocês vejam aqui que a edição é bilíngue, né? E você falar um pouquinho sobre esse processo de criação, se você criou, pensou primeiro, né, em escrever em espanhol ou em português? Como é que foi? Eu tenho essa curiosidade, né, de como é que é esse processo num livro bilíngue. Conta um pouquinho para a gente. Então, como eu havia dito, eu escrevo em português e espanhol. Tem poemas aí que eu escrevi diretamente em espanhol e traduzi para português. E outros que já estavam escritos em português e que eu fui escrevendo ao longo do processo de criação do livro, porque eu juntei muitos poemas, né? É um livro que fala sobre mim,
né? Ele desnuda porque é um desnudamento poético. Esse processo de traduzir, realmente, ele é específico com relação à poesia, porque só um poeta pode traduzir outro poeta. Como eu estava me traduzindo, foi um pouco mais tranquilo. O que aconteceu é que eu acabei num processo de autoconhecimento involuntário, porque eu estava me traduzindo, e realmente você traduzir em outro idioma, você se traduzir em outro idioma, é muito interessante, porque você descobre coisas que você nem imaginava, né, sobre você, ou que você não tinha percebido. Enfim, não é igual a traduzir um texto jurídico, por exemplo, Exatamente. uma prosa. Né? Exatamente. Eu acho que é muito interessante Mas comentar isso, né? Que a tradução de uma bula de remédio, de um texto jurídico, de um texto jornalístico, não é a mesma coisa de fazer a tradução de um poema. Não é a mesma coisa, é né? verdade. Você tem toda uma questão artística, né? E de como fazer a tradução e todo o processo, né, de criação e recriação da tradução, porque na tradução você também passa por um processo de recriação também, né? Recriar em cima do que já foi criado, né, Você tem do que ter um olhar texto, do poema. poético, porque se você Exatamente. for traduzir um poeta, você tem que ter um olhar poético no mínimo, porque Sim, com não certeza. é a mesma coisa. É como uma composição. Se você for, no meu caso, eu não sou compositora. Eu já tive poema transformado em música, mas tem sempre que mudar alguma coisa, porque a métrica do poema ela é muito específica para o poema, né? Para a música tem que caber a melodia, é diferente. Assim como recitar. Você é uma coisa que a palavra escrita, né? Porque a palavra escrita foi feita para você ler sozinho. Ela é individual, a leitura ela é muito solitária, ela é individual. Mas quando você vai recitar, porque se for só para ler, você lê sozinho. Se você vai subir num palco para ler, é diferente, assim. Normalmente você tem que recitar. Então, para chamar atenção, para as pessoas prestarem atenção, para elas sentirem aquilo, Elas têm que inclusive até uma sentir. prosa, não necessariamente um texto poético, ela tem que ser lida de outra forma, né? Tem toda uma Não como se habilidade, eu acho que uma em carga casa, né? dramática. Só para você. O que que você Uma acha? interpretação Ah, mesmo, né? interpretar o É. poema. Não, é por aí mesmo, é por aí. Então, eu vou pedir É por aí que mesmo. você. Acho assim, você já falou um pouco da sua trajetória como, a- como uma pessoa que aprendeu uma outra língua, né, que se tornou bilíngue, que já se tornou fluente no idioma, me falou sobre as vantagens de se aprender um outro idioma. Antes da gente passar para a reta final, eu queria que você falasse um pouquinho também de como é que foi esse processo de aprendizagem, compartilhar um pouco, por exemplo, hoje, se você pudesse dar uma dica aí para os nossos, né, nossos ouvintes aí, nossas pessoas que estão nos assistindo, uma dica de como, que estratégias você traçou ou pensou durante a sua trajetória de aprendiz de um outro idioma, que impactaram de uma maneira extremamente positiva, né, que você chegou e falou assim, pô, como eu estou falando melhor agora, porque a gente sente isso. Quando a gente está estudando outro idioma, de repente você consegue fazer alguma coisa assim, falar bem, a pessoa te entender bem, e você fala, nossa, eu não sabia que eu estava assim. Como é que eu cheguei a esse ponto? A gente tem esse feeling de repente, né? É um site. E aí a gente se dá conta, nossa, tal coisa que eu fiz, isso foi bom, isso realmente dá certo. E aí? Uma dica aí para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a dica que eu dou, principal, para quem quer aprender um outro idioma, no caso espanhol, é ficar o tempo inteiro escutando. Né? Se você tiver a oportunidade de ir para outro país, vocês
escolhe o país, porque o espanhol tem muitas variantes, né? O idioma é um só, mas tem o espanhol da Colômbia, tem o espanhol do Uruguai, da Argentina, que são bem parecidos, né? E tem o do Peru, que eu particularmente acho muito, muito claro, muito. Eu não me identifico tanto com o espanhol peruano, mas é muito claro assim para você entender, né? Tem espanhol da Espanha, né? Que inclusive eles chamam castelhano por causa do rei de Castilha. É só por causa disso, do rei de Castilha que colonizou os países na época que ele estava no poder, né? Os países latino-americanos que são hispanohablantes. Porque na própria Espanha eles falam várias expressões diferentes em cada cidade, né? Em cada estado. Assim como no Brasil, no Nordeste tem um sotaque, dentro do Nordeste tem vários sotaques, no Rio tem um sotaque, em São Paulo, enfim. Eu recomendaria a pessoa escutar vários sotaques, vários espanhóis e escolher um local específico para se dedicar. Não que ela não possa, porque que ela não possa conhecer outros espanhóis, mas a partir do momento que você escolhe o espanhol do Uruguai ou o espanhol da própria Espanha, no caso Madrid, que eu particularmente gosto muito também, mas ela não vai ficar confundindo. Quando ela já tiver um domínio maior, aí ela começa a pipocar entre os outros espanhóis, né? Eu acho mais fácil assim. E tá sempre escutando, vendo filme sem legenda. Tem que ter aquela familiaridade. Não adianta só ficar no academicismo ou na gramática, porque você não vai conseguir se defender, né, no linguajar da rua, no linguajar coloquial, enfim. Sim, com Mas certeza. é prática mesmo, tudo é É a prática. prática, exatamente. A prática é fundamental. E então, eu queria que você já falou um pouquinho do seu livro, esse processo de criação que eu, em particular, tinha bastante curiosidade de saber, que você falou um pouco para a gente. Eu pensei aqui em escolher um dos poemas para você declamar, recitar, e pensei aqui nesse primeiro, né, que é Deus está sorrindo. Eu gostaria, se O fosse poema que abre o possível, livro. que abra o livro, exatamente, que você pudesse declamar para a gente em português e em espanhol, já que a gente está tratando aí de um momento assim bilíngue, né? Que você pudesse nos dar esse prazer de escutar, né? E sentir esse momento que o escutar não é pouco, a gente sente, a gente, né? Esse momento tão Ótima inspirador. escolha, porque tem tudo a ver com o momento esse poema. Bom, eu vou recitar em português e depois em espanhol. E eu escolhi esse poema. Ele tem duas traduções. Tem tradução na segunda pessoa tu e na segunda pessoa vós. Eu vou recitar em vós, que é o que usam mais na Argentina, no Uruguai e em um lugar do Panamá, me parece. Porque o voz é sempre regular, você não erra nunca. Isso aí também é uma dica, né? Caso a pessoa queira praticar o espanhol uruguaio, argentino, né? Enfim. Bom, feche os seus olhos e me diga: o que você vê? Todos estão rindo de você? Não. Achas que vê a guerra começando? Borboletas voando, alguém te amando e a guerra terminando? Não. A guerra não começou, a guerra não terminou, ela está acontecendo e ninguém sabe. Então me diga, quem deseja te vencer? O mundo anda te traindo. E ainda assim, Deus está sorrindo. Cerra tus ojos e decime, ¿qué ves? ¿Todos se están riendo de vos? No. ¿Crees que ves la guerra empezando, mariposas volando, alguien amándote y la guerra terminando? Pero no, la guerra não ha terminado, la guerra não ha empezado.
já está e nadie la percibe. Entonces, decime, ¿quién desea vencerte? El mundo te está traicionando y todavía Dios sonríe. Ah, que linda! Amei, adorei. Muito prazer de estar aqui nesse momento com você. Eu adorei. Eu fiquei muito Também adorei. feliz. Eu fiquei muito feliz quando você me deu esse livro. Foi surpresa, tá, gente? Foi surpresa. Ela não me contou que eu ia ganhar o livro. E eu fiquei muito feliz e fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, né, de eu ter tido essa ideia da entrevista, você ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco conosco, né, sobre a sua trajetória com o aprendizado de um outro idioma, e sua trajetória de vida também, porque isso não é só a trajetória de aprendizado de outro idioma, é uma trajetória de vida. Quando a gente aprende outro idioma, quando a gente vivencia esse idioma em outros, nos lugares onde ele é falado, faz parte da nossa trajetória de vida também. Quero agradecer muito. Se você quiser falar mais alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, ou sobre o seu Eu queria livro. dizer que o livro ele está em português e espanhol exatamente para que as pessoas sintam-se estimuladas para aprender espanhol e para os hispanohablantes aprenderem português, né? Isso aí foi um truque didático mesmo, de colocar um poema do lado do outro, em português e espanhol. Inclusive, o marido da Isabel está estudando espanhol e está utilizando o livro, que você compara, né, um poema com o Verdade. outro. E se alguém tiver interesse, me adiciona no Instagram, @modelosuzy, é um Instagram de modelo Vive Poesia. E é isso, assim, você pode procurar Susana Saavedra ou Suzy Saavedra ou Suzy de Santo Antônio, que são os 3 nomes que eu utilizo, por aí que você vai achar o Instagram ou alguns trabalhos. E o livro, se quiser, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @modelosuzy. Obrigada pelo Obrigada. convite. E se inscrevam no canal. Sim, obrigada. Se inscrevam no Brasileiríssimo, né? Dê um joinha, compartilhem com seus amigos, né? E fiquem à vontade para as próximas entrevistas. Se vocês gostaram da entrevista da Suzy, querem saber mais sobre a Suzy, entre em contato com ela ou peçam uma nova entrevista. A gente pode fazer outras entrevistas com outros temas, que ela é uma pessoa muito talentosa, né? Tem vários assuntos para nos contar, né? Então tá bom. Muito obrigada, Suzy. E até a Muchas próxima. gracias. Tchau, gente. Muito obrigada.